Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, ao nosso estudo da quarta-feira, nossas práticas da quarta-feira, tá? Hoje nós vamos entrar num estudo novo, que até então a gente não passou para vocês, a gente só vinha falando, mencionando, né? Hoje nós vamos entrar na física quântica e espiritualidade, tá? Aliada à espiritualidade. Ninguém aqui vai dar cálculo de física, exercício de física, até porque eu não sou físico. Tá? Na verdade, o que a gente vai tentar fazer aqui é uma ponte entre a ciência e a espiritualidade, de um modo bastante atual, né, que é o conceito da física. Não é a física clássica, é uma física nova, chamada física quântica, física das probabilidades, tá? Mas aliada à espiritualidade. Tá? Bom, primeiramente a gente separou para vocês o conceito de física. Né? O que é física? Conceito de física. O que é física? Onde é que se originou? Segundo os nossos estudos, tá? A palavra física vem do grego e significa natureza, ou ciência natural, estudo da natureza, através da observação e através da experimentação. Que há dois tipos de físicos no planeta. Aquele que simplesmente é teórico, aquele que tem o seu quadro com giz lá na sua casa, faz os seus modelos teóricos, como foi Einstein, por exemplo. Tá? E aquele que leva toda aquela teoria para laboratório e experimento. Mede, faz tudo. Tá? Muito bem. Ramos da física. Basicamente, nós temos o universo, aqueles que são os astrofísicos, aqueles que gostam de estudar a questão do macrocosmos, e aqueles que estudam micro-universo, ou seja, a questão atômica. Então nós temos dois ramos de físicos. Aqueles então que estudam macrocosmos e que estudam microcosmos. Albert Einstein, que foi um dos mais famosos físicos da humanidade, o negócio dele era com macrocosmos. Só que ele não experimentava, ele simplesmente teorizava. E os modelos teóricos dele até hoje são testados pela NASA e dão muito certo. Somente modelo de universo, modelo da questão gravitacional, um monte de coisa. Tá? E o microcosmo, que basicamente é o estudo do átomo. Aí veio o Maxwell Planck, veio o Niels Bohr, um monte de gente aí. Um pouquinho a gente vai falando para vocês. Tá? Então, basicamente isso. Física é natureza, o estudo da natureza. Aí da física veio a química, depois veio a biologia e veio tudo mais. Mas a primeira ciência conhecida até então, tá? Teoricamente, é a física. Aí originou os outros ramos de ciência. Bom, nós temos então o macrocosmo e o microcosmo. O que é o macrocosmo? É o estudo basicamente das galáxias. Essa aqui é um desenho muito primitivo da nossa galáxia. Tá? É um modelo espiral. Tá? Aqui está o núcleo dela, PT. Tá? E aqui está o nosso Sol, que fica na periferia da nossa galáxia. Essa aqui é a nossa galáxia vista de lado. Tá? Ela é mais ou menos assim. Né? E o seu núcleo ele passa um pouquinho dali. Tá? Então, dentro da nossa galáxia nós temos constelações, os sistemas solares, os planetas, os cometas, asteroides, as chamadas poeiras cósmicas, tudo fica basicamente dentro dessa galáxia. Fora o que tem fora dela, mas aí a gente não vai se estender. Tá? Esse seria basicamente o estudo do macrocosmo. Tá? O que se estuda como macrocosmo. Hoje os cientistas catalogaram, ao vendo que tinha uma palestra, se eu não me engano, são 100 milhões, ou 100 bilhões, ou 200 bilhões, eu não sei. São milhares de galáxias no universo que já foram catalogadas. É imenso, é imenso. Tá? E o microcosmo, basicamente, é o nosso átomo. Esse é o modelo de átomo. Tá? No núcleo atômico, nós temos os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons, que têm carga negativa. Tá? Os elétrons, que têm carga negativa, que fica na periferia, fica no caso, fica ao redor do núcleo atômico, tá? E os fótons, que é considerado também uma outra subpartícula atômica, que são as partículas de luz. O que eu quero dizer para vocês?
E todo o macrocosmo, segundo os físicos, se originam ou se originaram a partir dessa estrutura energética chamada átomo. Tudo que é de matéria, tudo que existe como matéria no nosso universo partiu de uma coisa chamada átomo. E o átomo, basicamente, até hoje estudado, ele tem basicamente essa estrutura. Tem muitas outras subpartículas atômicas, muitas outras. Mas para nós aqui não interessa no estudo. Tá? Basicamente para nós é o próton, que fica no núcleo, que é uma carga positiva. O nêutron, que não tem carga. O elétron, que fica aqui nessa parte exterior, fica na órbita, e o próton. Tá bom, pessoal? Então, quando se fala em átomo, o átomo é uma estrutura energética que é montada a partir das subpartículas atômicas. É muito importante para a gente entender, não física, para a gente entender espiritualidade. Depois a gente vai passar para vocês. Quando a gente falar em subníveis de energia, subníveis de planos, quando a gente tentar, como fez o professor Laércio, que foi dele que eu peguei essa ideia, que é muito boa, quando a gente tentar, como ele tentou, criar o modelo quântico da consciência, o que é consciência para saltos, o que é um salto quântico, isso já na próxima aula a gente vai começar a falar sobre isso. Então isso que é legal, essa questão do salto. Por que um ET ele não navega pelo universo com as suas naves? Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Vocês acham que o ET vem lá de uma galáxia para cá navegar? Ele não navega, ele salta. Não, ele demora muito tempo. Ele é super preocupado. E com esse modelo de física que a gente tem, que a maior velocidade que existe é a velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Haja vista que a galáxia mais perto de nós chama-se a galáxia de Andrômeda, 4,5 anos-luz mais ou menos. Numa velocidade de 300 mil km por segundo, o cara levaria uma eternidade para chegar aqui. E isso navegando na velocidade da luz. Mas pela distância, então, como é que eu faço então? É o salto quântico. É o que é atuar. É o que faz o elétron na órbita do átomo. Ele salta. Ele ganha energia e hora ele perde. Mas isso numa velocidade zero. A gente diz de instantâneo. Mas mais tarde a gente vai falar sobre isso. Tá? Claro que para fazer isso tem que ter instrumento, tem que ter equipamento de alta tecnologia sideral para poder. E não é o que a Enterprise faz. Desmaterializa, joga lá para outra nave e materializa. Isso mesmo na velocidade da luz não é desmaterialização. Não. É um outro nível de energia. Não, isso aí eu entendo, mas que a coisa ser feita pelo fundo, né? Agora, como é que tu pula uma máquina? Faz pular uma máquina. Digamos assim, tu trabalha nos átomos dessa máquina. Então tu não desmaterializa ela no nível matéria para materializar ela no nível matéria. Tá entendendo? Porque mesmo a matéria tem subníveis de energia. Então tu salta ela e joga para o outro lado. Ou tu salta ela lá, por exemplo, assim, para o subnível energético no astral. Tu salta, digamos assim, tu trabalha no modelo atômico dela, tu trabalha nos elétrons dela, tu joga para o astral com instrumentos de alta tecnologia, joga para o astral diretamente num outro planeta, numa outra constelação e materializa ela depois. Então não é matéria para matéria, tá entendendo? Tu baixa a frequência dela em subnível inferior e salta ela para o outro lado. Não é uma viagem de astral para astral, tá entendendo? É material, é físico, material para o astral. Mas para isso tem que trabalhar aqui. Porque é um modelo que o próprio átomo ele se apresenta. Por exemplo, quando o elétron perde energia, ele emite um fóton. Só que isso se realiza instantaneamente. Tá, mas como isso? Porque depois, mais tarde, nós vamos entender também a questão da manifestação do próprio átomo. O átomo, hora ele se apresenta como partícula, hora ele se apresenta como onda. Como é que isso acontece? Claro, porque essa perda de energia do elétron, quando ele perde energia e emite um fóton, isso não é feito em 1 segundo, 2 segundos, é instantâneo.
para isso a gente tem que saber os... Mas ele tá, eu tô... Poderia estar perdendo densidade, está descendo, o nível já está sem... Já pula? No momento que tu adentro, por exemplo assim, tu tá no plano físico, esse átomo aqui tá no plano físico, então ele tá no nível denso. No momento que ele perder densidade, ele salta instantaneamente. Mas salta instantaneamente para onde? Para o plano astral, plano Terra? Não, plano astral de um outro planeta. Estão entendendo? Então O planeta que quer mandar, tá? Claro, eu quero ir, eu quero visitar. Porque o ET quer vir para cá. Por isso que o ET não vem em corpo físico para cá. Por isso que ninguém enxerga ele. Enxerga quando ele quer adensar. Mas o físico dele, ou ele pode estar na nossa órbita, entendeu? Lá em cima, no comando Projeto Terra, milhares de anos. Ou ele, se é um visitante, ele vem de lá, mas vem em holografia. Ele não vem em parte física. Porque ele não viaja, ele salta. Então tu pode estar vendo o ET, mas tu pode estar vendo o corpo astral dele. Então, o físico dele está no planeta dele, meu. Se alguém te perguntar, isso não E seria ele uma saltou do físico para o astral instantaneamente, mas tem que ter equipamento. Mais ou menos isso? Tem, não, pode deixar para depois. Hoje é só um início, né? Na próxima a gente vai falar em modelo quântico. Ah? Mas é que tá. Ah, mas pô, tô vendo o ET viajou até aqui. Quem disse que ele viajou? O que que tá vendo? Ah, eu tô vendo a imagem dele. Corpo astral, corpo mental, físico. Muitos livros esotéricos falam em holografias. Tu não tá vendo a parte física do irmão sideral, tu tá vendo a contraparte astral. Não, pode, a parte astral dele, nem pode ser projetado, não pode ser a parte astral dele. Só que é projetado no sentido de salto. A parte física dele ficou lá, mas ele tem instrumentos tão avançados que ele manda o corpo astral dele pra cá. Só que o corpo astral não viaja, salta, por causa dessa questão do elétron. Ele está no plano, ele tem um corpo físico dele. Ele precisa visitar um planeta a não sei quantos anos-luz para fazer um trabalho junto com uma equipe, junto com a nave. O que faz essa nave juntamente com todos os corpos? Eles perdem energia. Eles, digamos assim, eles abaixam a frequência dele. No momento que abaixa a frequência, isso se realiza de uma maneira instantânea, uma velocidade instantânea. Só que ele já projeta o curso dele onde ele vai. Porque lá no planeta tal, o pessoal já está esperando ele, que é tudo esquematizado, que nem vai fazer uma viagem, né? Vai fazer uma viagem para o Japão, né? Já sabe lá no Japão, no aeroporto do Japão, que hora que vai chegar, quantas pessoas vão chegar, já está tudo monitorado. Então, vou viajar e pronto. Não, tem que ser tudo monitorado. Aquela coisa da origem e do destino, né? Quando vê, ele se antidensifica, no caso, baixa a frequência da densidade da máquina, do aparelho, das pessoas, tudo que é material que está dentro da nave, ele baixa a frequência do material para o astral. E salta. Quando ele faz isso, o elétron salta. Quando o elétron salta, o elétron perde energia e se realiza isso com uma velocidade instantânea, uma velocidade zero. Mas isso é para mais tarde. Né? Vocês já estão querendo se adiantar. Tá, pessoal? Bom, vamos lá. Aí eu peguei uma coisa interessante aqui para a gente entender também a questão da tabela paranoica, né? Chamada tabela paranoica, periódica. Tá? O que é a tabela periódica? Tá? Muito importante para a gente saber isso aqui. Tá? Que é a tabela paranoica. É formada basicamente por elementos químicos. Isso todo mundo já sabe, né? O que é um elemento químico? Hã? Natureza de quem? Átomo. Elemento químico não passa de átomo. Isso se diz átomo de hidrogênio, átomo de oxigênio, átomo de carbono. Elemento químico é átomo. E o que determina o elemento químico é a quantidade de prótons e solúvel, é a massa. Eles chamam de massa atômica. Tá? Então, o elemento químico ele se caracteriza pela quantidade de prótons. Por exemplo, o hidrogênio, segundo a tabela periódica, não vamos aqui se aprofundar, eu também não sou químico, tá? Mas só para a gente mais ou menos entender como é que as coisas funcionam. O hidrogênio possui 1,01 próton de massa. E ele está no estado gasoso.
Ok? O hélio. Qual é a diferença do hélio e do hidrogênio se ambos são átomos? O hélio, segundo a tabela periódica, tem uma massa 4 e está em estado. O oxigênio já tem 16 prótons, vamos supor, tá? Como massa. Está no estado. Aí eu digo para vocês uma outra coisa interessante, que daí nós vamos entrar em metafísica agora. Tá? Isso não é ensinado na tabela periódica. Quais são os estados da matéria? O que é o hidrogênio, o que é o hélio, o que é o oxigênio? Não é matéria? Qual é a origem da matéria? Não é átomo? Então tá. Então o átomo forma os elementos químicos da tabela periódica. Tudo que é matéria. Quais são os estados da matéria? O que a gente estudou semana passada? Nós temos o primeiro estado da matéria. O primeiro estado da matéria é átomo. E o que é o átomo? Prótons e nêutrons no seu núcleo e o elétron na sua chamada eletrosfera, né? Tá bom? Muito bem. Tá bom. Então, o primeiro estado da matéria, o segundo estado da matéria, que é o mais denso, sólido. O terceiro, o quarto, conhecidos, né? Só que temos éteres. Isso daí nós entramos em metafísica. Só que muita gente fala assim, duplo éter. Éter de quem? A gente estudou que o mesmo éter ele tem categorias. Ok? A parte sólida tem o seu éter. Tudo que é sólido tem o seu éter, que o sustenta como vitalidade. O sólido chama-se éter, o líquido, éter, e o gasoso, éter. Então, por exemplo, o hidrogênio, que é um átomo, que é uma matéria em estado gasoso, ele possui o seu éter. Que éter ele possui? Se não fosse esse éter luminoso, não existiria hidrogênio. Porque o hidrogênio só em estado gasoso por si só não sustentaria. Porque o planeta Terra, a matéria do planeta Terra, ele é composta de éter físico, ou seja, matéria física e o seu éter. Mas eu estou falando do éter como éter cósmico, esse de Isaac Newton, o éter universal, não, estou falando do éter planetário. É a contraparte vital do planeta. Tá? Em alguns livros esotéricos eles chamam de energia vital. Você já ouviu falar? Se eu não me engano, o livro dos Espíritos fala, né? Não é isso? Energia vital. O éter vital. O éter, muitos chamam de prana. Aí eu discordo. Porque não é só prana que existe como elementos funcionais básicos para se estruturar uma matéria. É isso que nós vamos discutir hoje aqui. Não é prana. Porque muita gente diz assim, ó, 7 estados da matéria. Primeiro é o éter vital, que é o prana, sólido, líquido, gasoso, o éter químico, éter refletor, éter luminoso. Vocês podem ler isso em livros esotéricos. Eu discordo. Para mim, o primeiro estado da matéria é a origem, não existe outra coisa. Tu pode estudar as subpartículas atômicas, o que existe dentro do átomo, que as pessoas ainda estão descobrindo, mas isso não interfere na estrutura do átomo. Não interfere como estrutura, vocês estão entendendo? Como estrutura de matéria. E tudo se origina no átomo. Podem descobrir milhares de subpartículas atômicas, mas basicamente a nossa matéria, tudo que existe, ela tem essa construção, que é o primeiro estado da matéria. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante. Mais tarde vocês vão entender. Hoje é uma questão mais básica, tá? Entendidos aqui? Só uma questão assim que eu coloquei aqui para vocês também, só para ficar título de curiosidade. Por exemplo, o nosso universo, segundo a tabela, na verdade, você sabia que na verdade essa tabela não se chama tabela periódica, ela tem um outro nome, tabela atômica. Vê que interessante. Também chama-se tabela periódica dos elementos, né? Mas o termo mais correto dela é tabela atômica. Porque o elemento químico, na verdade, não passa de átomo. Só que o que diferencia um elemento químico do outro? A massa. E a massa é feita por quem? Basicamente a quantidade de
E o elétron? O que o elétron é se ele não é a massa do átomo? Não vai falar. Tem um professor aqui. Hã? Eu faltei a aula esse dia. Nossa, eu faltava aula de física direto. O elétron é o volume. Você sabia quando eu aperto a mão do seu Cláudio, nada de tátil está sendo tocado? De tátil? Vocês falam de tato, né? Tato é uma sensação. Mas na verdade nada. O que está sendo tocado são os nossos elétrons que estão sendo tocados. É o volume atômico que está sendo tocado. E se eu tocasse o núcleo atômico dele, o próton, ou o meu próton, como massa, estivesse sendo tocado, ocorreria uma fusão nuclear. A base da, digamos assim, a base da bomba atômica é isso aqui, é liberar esse próton. A bomba atômica é isso, é liberar a energia concentrada no núcleo atômico. Isso é, digamos, a estrutura básica de uma bomba atômica. E o que é o elétron? O elétron é um volume. E quanto mais eu apertar a mão do seu Cláudio, aí entra uma lei de Coulomb, que é a lei da retração. Tá? Quanto mais força, quando tu fizer força, tu chega no núcleo, não. Daí existe uma lei de Coulomb que diz que lei de retração, não deixa chegar nunca. Quanto mais força, mais distante é essa atração nuclear. Jamais um núcleo atômico pode ser encostado pelo outro. Não. Imagina um abraço e explodir o mundo. Vou dar um abraço. Não explodiu. Imagina quanto. Agora eu pergunto a você, quanto átomo possui esse corpo biológico? É uma cacetada, né? Não dá nem pra pensar. Não. Esquece. É questão do elétron, questão de carga, carga negativa. Não, seu volume. Claro, está muito carregado eletricamente, tu pode tomar um choque, se pegar um metal e encostar numa outra pessoa que é muito. E tem essa. Nem todo mundo tem essa característica, né? Pode tomar um choque, mas o choque vem da parte do volume, parte do elétrico. Esquece o próton, ninguém encosta no próton. Ninguém encosta no próton. Encostar no próton, meu, fusão nuclear. Esse é o princípio da bomba atômica. Liberar essa energia que está aqui dentro. E a gente viu o que é essa energia. Basicamente isso aí. Então, o nosso universo, segundo a tabela atômica, olha só que interessante. Ele é composto de 92% de hidrogênio, 6% de hélio, 0,62% de oxigênio. Por isso, se uma pessoa, a pessoa que vai, por exemplo, que passa pela nossa atmosfera sem aparelhos adequados, a pessoa morre asfixiada. Porque olha quantos por cento tem de oxigênio no nosso corpo. Aí não tem como. Porque ele é muito disperso. Não tem a concentração de gases como a nossa atmosfera ela produz. O carbono e o nitrogênio. A nossa atmosfera, nitrogênio 78%, oxigênio 20%. Tem muita gente que acha que tem da nossa atmosfera que é basicamente oxigênio, né? Não é. É mais ou menos 4 por 1. É 4 de nitrogênio para 1 de oxigênio. Por isso que quanto mais perto da atmosfera, mais frio fica. Porque o nitrogênio tem essa função. Não existe o gás de nitrogênio que é. O nitrogênio é líquido, né? É um gelo, gostou, já te gela. Acaba com o nitrogênio. Congela, porque o nitrogênio, a nossa atmosfera tem 78% de nitrogênio. Então, claro, quanto mais perto da montanha, mas não estou falando de montanhinha, estou falando de um pico Everest, mais que a maioria é nitrogênio. Ele é muito rarefeito, ele é muito raro. Imagina no universo, cara, no espaço. No universo que eu digo espaço, né? Espaço sideral. Vai estar lascado. Tem que começar. Pena que não tem químico mesmo. Eu gosto de na aula aqui pra nós. Tem uma coisa legal. Mas basicamente isso aí, né, cara? Tá? Aí tem aqui o argônio que eu coloquei, tem o carbono e tem o. Isso aqui é o. Oi? Neônio, é isso? Neônio. Para nós é tão conhecido, né? Argônio e neônio. Tá?
Viu como nós temos neon dentro de nós? Ah? Eu brilho. Viu que todo mundo tem seu brilho? As purpurinas, as purpurinadas aí. O corpo humano, oxigênio, aí sim, né? Oxigênio 62%, carbono, hidrogênio 10%, aqui tem o nitrogênio, esse aqui é o sódio, se não me engano, né? Cálcio. Cálcio hidróxido. Tá? Aí, então, tu vê que o oxigênio, tu vê que muda, né? O corpo humano com atmosfera com o universo. Tu vê que tudo. Nada é certinho, tudo é hidrogênio é mais, carbono é mais. Não, dependendo do espaço que tu tá, a questão dos elementos químicos, né, que estão mais em abundância, diminui, né? Difere, né, uma da outra. Interessante. Bom, vamos lá. Só para título de curiosidade. Mais importante, então, a gente entender que a física tem um macrocosmo e um estudo do microcosmo. Toda matéria se origina do átomo. O átomo é um composto de partículas atômicas. E para nós aqui, o mais estudado vai ser prótons e nêutrons que ficam no núcleo, elétrons e os chamados fótons. Que toda matéria possui 7 estados. Toda matéria mesmo possui 7 estados. O primeiro estado é o atômico, sólido, líquido e gasoso, tá? E os éteres. Éter químico, éter refletor e éter. Então, quando a gente fala assim, corpo etérico, duplo etérico, o que a gente está falando? Duplo etérico do quê? Do corpo. Tá? Tudo bem. De que estados da matéria? Porque o nosso corpo físico, por exemplo, ele tem estado sólido, tem líquido e tem gasoso. Nós temos gases dentro de nós temos líquido e tem uma parte sólida. Só que essas 3 partes subdivididas, cada uma tem os seus éteres específicos. E formam um conjunto chamado corpo etérico. Duplo etérico, na verdade, é um conjunto desses 3 éteres. Estão entendendo? A dupla etérica, tá? Dupla etérica. Mas muita gente não sabe que o duplo etérico ele é formado a partir do conjunto desses 3 estados etéricos da matéria. Entenderam? Mais ou menos? Fala, vamos falar. Não, e eu agora pergunta. Pergunta? Partindo desse princípio que está dizendo. Se eu fizer uma transplante de órgão, meu órgão tem o mesmo grupo do órgão e o corpo dele tem um grupo do outro. E aí tem a questão da rejeição. Vai dar um. Aí tem outras coisas também, tem a questão carne, tem uma série de coisas. A questão da compatibilidade sanguínea também, né? Se eu não me engano, a questão do transplante. Tem um monte de outras coisas que realmente. Mas basicamente é isso aí. Basicamente. E umas pessoas dá certo. Eu acho assim, ó, eu acho que a questão física em si ela é mais fácil de resolver. Né? Sim. Pegar, por exemplo, um meu colocar nesse lado. Tranquilo. A medicina terrena não consegue. Claro. A parte física, acho que a parte energética que é o mais. Claro. O que acontece? O cara, o médico vê assim, tem compatibilidade. Tira o coração lá e faz no carbono e bota aqui. O coração dele está saudável, fisicamente, tá? Como o cara tinha karma, o duplo etérico dele está todo bombardeado. Uma hora vai descer o físico aqui. E aí vai pro Edgar, uma semana depois detona. O Edgar rejeitou, não foi o Edgar que rejeitou. Aquele órgão que vitalmente já estava detonado. Fisicamente ele está perfeito, mas vitalmente ele está detonado. Por isso que a medicina tem que avançar. Por isso que a medicina tem que ir além. A partir disso aqui, cara, abre um leque para discussão. A partir do conhecimento do éter, abre um leque para discussão. Ver por que deu certo, o que não deu certo, o que todos dá. Porque até o médico chegar a fazer um transplante, quantos exames eles fazem, né? O órgão tem que estar bem, papapá. O doador não pode beber, não podia ser drogado, não podia ser um monte de coisa. Olha um monte de coisa histórica que os caras fazem, né? Pra poder pegar, realmente aproveitar aquele órgão pra... E aí, cara? Aí o cara transplanta lá um mês depois, deu minha rejeição. Mas que rejeição do quê? Não era pra te dar rejeição. Claro, os éteres do cara. E a contraparte etérica do cara. Interessante. Começa
Muito bom, muito bem colocado, tá? Então tá, pessoal. Vamos lá então. Mais meia horinha. Agora nós vamos estudar então a parte mais metafísica da física. Nós vamos tentar entrar novamente no grande universo. Para nós, da Umbanda e para muitos esotéricos, tá? Que de uma certa forma a Umbanda também tem o seu esoterismo, né? Tá? O esoterismo conhece. Tá? O grande universo é composto de basicamente dois reinos. O reino pós-Big Bang e o reino antes Big Bang. Tá? O reino anterior ao Big Bang nós chamamos de reino virginal. Virginal porque é princípio de tudo. Pós-Big Bang veio o reino, tá? Ou o reino da energia primária, que nós na Umbanda nós chamamos de axé cósmico. Tá? Ou a energia una. Não única, una. Tá? Por exemplo, vocês estudaram na doutrina espírita, esse termo eles chamam de fluido cósmico universal. Tem tudo a ver. Fecha perfeitamente. Isaac Newton chamava de o éter, mas não éter, contraparte planetária, os éteres físicos. Tá? Éter é éter cósmico. Tá? Mais tarde nós vamos estudar que Albert Einstein formulou uma teoria muito bonita, chamada teoria da unificação. Ele disse que ele batizou esse axé cósmico, que na Umbanda nós utilizamos esse termo, como campo. Unificar tudo, todas as... o Albert Einstein não gostava muito dessa questão do átomo aqui, a questão da dupla manifestação do modelo atômico, como ora partícula, ora onda. Essa coisa ele não gostava muito. Mas ele fez uma teoria, ele meteu o bedelho. Ele fez uma teoria chamada teoria da unificação, que é a teoria do campo. Então também batizado como grande campo. Albert Einstein disse o seguinte: olha só como tudo fecha. E na verdade, na realidade, olha que louco. Tudo que existe, ou que existe de fato, é o campo. O que é real é o campo. E tudo que existe como matéria não passa de manifestação local do campo. Nós somos manifestações locais desse campo. Que campo é esse? O fluido cósmico universal, a grande energia primária ou o axé cósmico. Então vocês imaginam assim, ó, um grande oceano sem nada. Daqui a pouco aquele oceano começa a querer construir coisa. Ele constrói um peixinho, aí ele faz um tubarão, ele faz uma baleia, ele faz uma rocha, ele faz uma... E o que são essas coisas se não forem manifestações locais do oceano? Vocês estão entendendo? É como se o próprio oceano construísse essas coisas. Então nós chamamos isso na Umbanda, isso para nós é axé. Isso para nós é axé. Ou axé cósmico, para ficar mais fácil. Se o axé cósmico ele é uma energia primária de todas as coisas, eu pergunto, isso aqui possui axé? Isso aqui tem axé? Eu tenho o meu axé? Então todos nós possuímos axé. O que é axé? Energia primária. Ou fluido cósmico universal. Eu não gosto de usar esse termo, mas se estuda mais na linha do espiritismo, né? Mas eu prefiro usar. Então esse é o axé. Quando se fala em axé, por isso que é errado dizer, vou lá, vou fazer tal trabalho na casa tal, mas lá o axé de trabalho é tanto. Eu não trabalho sem axé. Cara, o dinheiro não tem axé, Davi? Olha, cara, se tu for ver para um outro lado, até possui, porque o dinheiro é um papel moeda que veio de uma árvore, ou veio de um outro produto químico, mas também é uma manifestação local. Só que a maneira como é utilizada não é certa, não é correta. Mas axé como energia, tudo tem axé. Tá? Mas vamos prosseguir. Esse axé, ele tem 3 características energéticas básicas. No momento eu vou dizer assim, no momento da concepção do universo. A concepção, olha que lindo. Deu a luz. Tá? Se originou 3 características básicas do universo. Características, o axé como característica. Luz, som e movimento. Então todos nós possuímos luz, som e movimento.
tá? Como característica básica, energética. Tanto da matéria como do espírito. Mais tarde nós vamos entrar nisso aí. Até agora eu não falei do espírito, né? Eu só falei da matéria. Tá? E esse mesmo axé cósmico tem 3 funções energéticas. Aí a coisa começa a complicar um pouquinho. 3 funções. Aí não é característica, função. A primeira função. Ficou ruim, ficou pequena, né? Eu vou ler para você. Forrar. A segunda. E a terceira. Aqui é do prana, não aqui. O prana é uma função do axé. Qual é a função de forrar? É uma energia que veio do axé cósmico e tem como função básica converter-se em luz, som, movimento, calor, magnetismo e etc. Se vocês forem pegar os livros de Ramatiz, vocês vão ver isso aí. A segunda, Kundalini. Qual é a função básica, energética básica de Kundalini? Estruturar as formas. É uma energia primária, ela se concentra no centro do planeta e ela tem como característica estruturar as formas. Então, se eu tenho essa estrutura humana, isso é graças a... Então, dá para dizer que Kundalini, a energia Kundalini, ela promove o quê? As chamadas complexidades químicas, ou seja, substâncias químicas. Ela é que faz a união de elementos químicos tornando-se em substâncias. A mistura de elementos Por exemplo, tu pega... Pode falar. Aí que entra o que a Tati dizia, o sabonete, o sabão. E o sabão tem prana? Ela perguntou semana passada, hoje eu ia responder. Eu falei, física quântica. Mas tá gravado, vai pro site, né? Se quiser. Tá? Então, Kundalini é que realmente dá a liga dos elementos. E não prana. Eu já vi muitos espiritualistas dizer que não. A prana é que dá liga. Não, prana dá vida. Não dá liga. Porque se Kundalini, que é estrutura, vocês estão entendendo? Olha a expressão. Kundalini estrutura as formas. Vocês podem ler qualquer livro esotérico. Está tudo em livro esotérico aí. Não é eu que estou inventando isso. E o prana? Qual é a função energética de prana? Dá vida às formas. Prana é que dá vida. Faz com que as formas respirem, se multipliquem, através da fotossíntese ou através do simples ato sexual. Ou até mesmo andrógeno, né? Então, na verdade, o fluido cósmico universal não é o prana. Claro que não. É muito mais. É O tudo. fluido cósmico universal é o axé. No caso, o fluido cósmico universal ou axé cósmico, que é a mesma coisa, ele é prana, ele é kundalini e ele é forrado. Pode, Dividir em 3. claro, podem ler, está ali em Ramatiz, Elucidações do Além, está em tudo quanto é livro budista, está nos esotéricos, estão tudo aí, cara. Por isso que eu digo. Aí tu fala assim, o estado da matéria, primeiro é prana, energia vital. Isso vem muito antes. Porque isso aqui que eu estou falando para vocês é posterior ao átomo. Vocês estão entendendo? Que o átomo é algo que foi concretizado pelo axé cósmico. E o axé cósmico ele tem 3 características. Luz, som e movimento. É a característica dele. Mas tem 3 funções básicas. Que é forrar, kundalini e prana. Se não, cara, pode falar. Não, o prana é eletromagnético também. Não. Eletromagnético é forrar. Porque o que é o forrar? Eletricidade, magnetismo. Prana é vida. Ninguém conseguiu captar o prana, ninguém conseguiu analisar o prana sem ter um kundalini também. Eu tenho que perguntar. Depois eu estudei física. Não faltou a aula. Com o Newton, ele fez. Ah, fez com Isaac Newton? Pô, cara! Então toma aqui, Eu que cara. tirei a maçã na cabeça dele. Toma aqui, cara. Pelo amor de Deus, toma aqui. Toma Eu já minha, tinha te visto em algum lugar. toma minha antena, minha régua pra ti. Foi feito um projeto de laboratório onde para gerar, como se gera a vida, como é o início da vida. Você precisa de água, moléculas de água, precisa de Estou oxigênio falando de substâncias aí, água, elemento.
e precisa do campo eletromagnético, que é o que dá a partida, o motor de arranque. Então, aqui estamos vendo que o prana é o que dá vida, né? Sim, Que dá o sopro. sim. Só que entra em choque com aquilo que eu aprendi. E para ele, para qualquer organismo vivo, ele precisa de um choque eletromagnético. Como se reanima uma pessoa que está, por exemplo, em estado de coma? Se não é eletrochoque. Então, por isso que eu perguntava, o prana, ele também tem campo eletromagnético? Sinceramente, falar em eletromagnético para mim, você está falando em energia porrátil. Energia prana. Um carro, como é que se dá a partida num carro? O carro é vivo? Não, tá bem. Não tem prana, mas ele tem a parte eletromagnética. Tem os indutores, tem o alternador. Isso vem da energia porrátil. O carro tem Kundalini? De uma certa forma, sim. De uma certa forma, sim. Matéria, é configurável. Porque o que é, por exemplo, um metal de um carro? É vários elementos químicos interligados. E quem faz essa estruturação? Cara, eu estudei muito, porque até hoje ninguém me falou. Eu perguntava para um, perguntava para outro, o cara se enrolava. Tá, mas eu quero saber. E dá... Hã? Pegar, por exemplo, se eu penso no laboratório, tem que pegar um músculo animal, pessoa, e dar uma corrente elétrica, ele vai se movimentar, vai contrair. Isso não significa que ele está vivo. Está fazendo ele se movimentar, mas ele não está vivo. Depois, quando tirar a eletricidade dele, na verdade, quando uma pessoa. Claro, não. Não sei se eu tô certo. Uma pessoa está em coma, não existe a ligação do cordão de prata. Na verdade, isso, né? Agora, se aquilo tivesse rompido, poderia até fazer Claro. baixar. Criar um Frankenstein ali, né? Não. Mas é isso aí. Então, pra mim, assim, ó, tudo. Aí que tá. Eu apaguei da minha cabeça, assim, essa associação com prana com eletromagnetismo. Então, como é que o prana gera vida? Hoje eu vou chegar lá. Temos a resposta. Temos a resposta. Bom, vamos lá. Posso continuar? Já vou chegar lá, tá, Edgar? Só para não perder aqui. Tá? Essa pergunta fica no cabide. Tem várias perguntas. Não. Tá bom aqui? Tá legal, pessoal? Conseguiram mais ou menos? Acho que ficou bem claro, né? Ou seja, eu já vou dar um toque para vocês. Sem célula, não há prana. O prana, ele vitaliza a célula. Ele dá vida para uma célula. Isso aqui tem célula? O vegetal tem célula? Porque o prana, ele vem carregado com oxigênio. É um elemento que tu não enxerga, que ele vem junto com o oxigênio. Basicamente é isso. Porque o oxigênio, aí eu não vou entrar em biologia porque eu também não sou biólogo. Tá? Mas basicamente, essa energia, que eu vou chamar de oxigênio, esse átomo, ele basicamente ele é contraído pela mitocôndria que fica no citoplasma da célula. Que se transforma em energia, uma das energias básicas, que é o ATP, que dá vitalidade para a célula. Ou seja, a bateria mitocôndrias, que fica na parte do citoplasma da coisa, se eu estiver errado, ele é como se fosse uma bateria da célula, ele dá vida à célula. E o prana entra junto. Então, se não tem célula, ali não tem prana. Então, o vegetal tem célula, o animal tem célula. O prana é assim, ele vem carreado, ele vem junto com o oxigênio. Então ele não pode ser misturado com o oxigênio. Porque o oxigênio é uma energia elétrica. Posso falar para você? Poderia dizer que é uma energia elétrica. É uma energia, vamos dizer que é uma energia atômica que veio da onde? Ele tem que forrar e tem que cuidar, não tem só. Claro. Exatamente. Então o que é a tabela atômica? Aí nós vamos além agora. O que é uma tabela atômica? Tabela atômica é átomos, né? Que tem determinados prótons em seu núcleo que formaram os diferentes elementos químicos, mas quem tem como origem que tipo de energia aqui? Porrada da liga ou prana? Porrada.
Forrar se caracteriza como luz, som, calor, eletromagnetismo. E o Kundalini é que liga. Por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui do H2O, da água. O H2O, a água é uma substância. Tu tem 2 elementos de hidrogênio e um de oxigênio. E quem é que faz essa conexão, essa liga? Então, H2O aqui é uma água, que é a água, que é a substância tão importante para nós. Ela tem sua estrutura funcional energética, o forrado, e a Kundalini. Tem prana na água? Claro. Eu não sei, cara. Eu até hoje não encontrei ninguém assim. Eu procurei. Tá, mas em prana, pô, prana não. Por isso, se eu mergulhasse aqui numa água, enferruja, tem todo, digamos assim, tem toda. Uma reação química. Isso, obrigado, cara. Uma reação química, mas e prana? O que absorve prana? Não tem prana, não tem célula. Mas isso não é pensamento é correto. Vai ver pelo. Se não tem. A única maneira de captar prana é pela respiração. Se não tem prana na água, como o peixe sobrevive? Ah, mas o peixe tem prana. Oi? É o ser vivo. Tem célula para poder. Prana vem do sol. Se fosse só dependendo da água, prana vem do sol. Então tem espécies de peixes que vivem naquela escuridão lá, que não precisa de sol, aquilo lá é uma outra linha evolutiva. Nesse sentido, sim. Mas a água em si, o oxigênio não tem prana, isso que eu quero dizer. O oxigênio não é prana, ele não tem prana. Criou oxigênio e tem prana junto. Não, o prana ele vem junto, ele vem carreado com oxigênio. Vocês estão entendendo? E basicamente vem tanto do cosmos como do Sol. E só quem consegue canalizar o prana que está carreado com oxigênio são os seres que respiram. Aí entra o metabolismo, entendeu? Está entendendo? Não estou dizendo que com isso que mas o oceano não tem. Estou falando da água. A água não tem prana. Mas o líquido pode ser abastecido por prana pelos raios solares. Aí o peixe respira de novo. Estou falando da água. A água em si, se eu pegar uma água aqui e deixar ela sem a luz solar, ela não vai ter prana, ela vai ser simplesmente líquida. Por isso que o sol é vida. É luz e vida. É calor e vida. Luz, calor e vida. Por que vida? Porque é prana. Interessante isso aí, cara. A única explicação que eu achei que eu consegui concluir foi isso aí. Você não está entendendo agora? A água oceânica é abastecida com prana, porque ela é abastecida com raio solar. Ok? Mas a água em si não tem prana. Porque o oxigênio, para mim, é um elemento químico que se originou de forrado e de Kundalini. Estruturou uma molécula de água. Ok? Mas o prana, ele só é absorvido por seres vivos, seres que respiram. Através da respiração. Isso aqui não respira. Então não tem prana. Tem forrado, tem Kundalini. Ok? Para pensar. Não estou dizendo com isso que eu tenho a verdade absoluta, não quero também convencer, né? Mas basicamente ficou respondido já. Então tá, então coloquei aqui já, né? Por exemplo, esse exemplifiquei água. Uma coisa interessante, ó. O axé, segundo o arqueômetro, tá? Ele tem essa simbologia aqui. Os chineses desenvolveram o chamado Qi, né? Que é a polaridade Yin e Yang. Então muita gente fala que o Yin e Yang, ou Qi, é o prana. Né? Para mim não é. Para mim o Qi é o axé cósmico que também se converte, ou também tem como funções prana. E uma coisa interessante é que tanto o forrado Kundalini e o prana, eles não se misturam. Um não depende do outro, você está entendendo? Um não se origina do outro. A fonte de ambos é o axé cósmico.
Então o prana não se originou da Kundalini. Um não depende do outro. Mas para formar uma matéria viva, se não tiver essas três funções básicas de axé, não existe. E se eu falo para vocês que nós viemos do axé, vocês poderiam perguntar, mas eu li um livro esotérico, peraí. Tem o Kundalini, tem o prana e tem o Porra, e aí? Por isso que eu já estou tentando completar isso aí com vocês. Tentando dar uma coisa mais completa de tudo que eu li. Porque se eu falasse diretamente do... Por isso que eu digo para vocês, ó, com todo o respeito que eu tenho pela doutrina espírita, eles não estudam isso aqui. Eles não desenvolvem estudo em cima disso aqui. Eles estudam, eles postulam que tudo se originou do fluido cósmico universal. Tá certo? Só que no meio do caminho, vocês estão entendendo? No meio do caminho há uma explicação um pouquinho mais completa. Que do fluido cósmico universal não sai direto a matéria. Senão, como é que vai explicar uma matéria que respira e uma matéria que não respira? O que ela compõe? Fluido cósmico. Tudo bem. Mas o que faz a diferença? Mas como? Quem é que faz a diferença? Então é isso que o cara tem que evoluir, cara. Tem que avançar. Então, claro que isso aqui, cara, é uma coisa antiguíssima. Eu acho que o Kardec tem um geralzão pros ocidentais. Na época dele, lógico. Coitado. Fazer um resumão. Imagina se ele tivesse mais 100 anos de vida. Aí tinha chegado lá. Tinha chegado lá, né? Aí fez a prova Blavatsky, né? Entrou a teosofia, a Rosa Cruz, a maçonaria, a nove, o cara trouxeram esses conhecimentos. Nada de conhecimento no Edgardo, que conversou diretamente com o Zaquil. Tá, pessoal? Então, axé cósmico, tá? Através de Porra, cria prótons, nêutrons, elétrons e fótons. Ok? Aqui eu fiz um exemplo linear. E através de Kundalini cria átomo. Olha a Kundalini. Kundalini é que faz a aproximação das partículas. Porque ele não é o que estrutura as formas. O átomo é uma substância única. O átomo é um composto. Mesmo o átomo é um composto de partículas atômicas. Agora, tu vai estudar quem é que criou as partículas atômicas, vai indo mais fundo, mas isso não nos interessa. Isso estão descobrindo muitas subpartículas atômicas, para nós não interessa. Para nós não interessa as mais convencionais, as mais básicas. Entendeu? Kundalini cria o átomo forma os elementos químicos. Como é que se forma elemento químico mesmo? Como é que o átomo forma os elementos químicos? A massa do átomo, que é o próton. Massa, chamada massa atômica. O elétron é massa? O elemento químico unindo-se a outros elementos químicos através da energia formam as substâncias químicas. O nosso corpo físico não é uma substância química, não é um composto químico. O que eu disse para vocês aqui? Ó? Nosso corpo humano tem oxigênio, tem carbono, tem hidrogênio, nitrogênio, cálcio e muitos outros. Né? Isso aqui, mas muitos outros. Tem azoto, um monte de coisa. Mas basicamente isso aqui. Então o nosso corpo humano, graças a, primeiramente, a Kundalini e Prana, ele sobrevive como corpo biológico. O dragão manifestando. Como é que é? Fala alto. Eu vou falar aqui, vai ficar gravado no... Isso aqui vai pra internet, sabia? Isso aqui vai pros irmãos navegadores da web. E o espírito? Até agora eu falei de matéria. E o espírito? Que matéria é feita o espírito? Tchan. Aí tu tá quebrado. Nem Einstein conseguiu. O espírito é feito de... O espírito está sujeito a mudanças da matéria como o átomo. No momento que eu falar em corpo biológico, eu estou falando basicamente em trilhões, quadrilhões, pentalhões de átomos.
Se nós temos milhares de células, imagine de átomos. Porque são vários átomos que criam elementos químicos cria a célula. E o corpo biológico, a menor unidade existente é célula, né? Mas não é a menor unidade energética. A menor unidade energética é o átomo. É o átomo. O espírito. O espírito lá no reino original. Ele existe antes da energia primária. Por isso que diz que o espírito, ele é atemporal, ou seja, ele é antes do tempo. Ele é adimensional, porque ele é antes das dimensões. E ele é eterno, então ele é Deus. Jesus não dizia que nós somos Deus? Nós somos Deus? Ah, mas então eu posso me comparar a Deus? Claro que não. É Deus em essência. Não vai querer achar que sempre existiu ao lado, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Não é correto. Em essência, mas não em existência. Vocês entenderam? Ah, tem outra pegadinha. Né? Assim, ó. Uma cartinha da minha cabeça. Uma fuga. Então, na verdade, quando a gente diz assim, que nem eu aprendi bastante, já ouvi bastante espírita falar que a sede do espírito é o coração, ou a cabeça, etc. Na verdade, o espírito não está aqui. A gente é como se fosse um holograma, né? O espírito está lá no reino do final. Espírito é o nosso espírito. A gente chama de macromônada. Mônada é a mesma coisa que espírito, tá? Macromônada. E essa macromônada, ou macroconsciência, ela se subdivide. Que nem os dedos dessa. Isso, exatamente. Ela radiando. Então o que acontece? Ela cria submônada. E cada mônada, ou cada subpartícula dessa mônada, ela desce em diferentes dimensões, diferentes mundos, estagia, aprende até um dia e sofre as questões do Ahumbandã, as leis divinas do Ahumbandã. Cada uma é uma individualidade, mas não uma consciência una. Nós somos individualidade. Aí, aqui nós somos personalidade, nós reencarnamos. Uma hora nós vamos nos tornar em individualidades. Isso a Deus observar. De individualidades, a consciência única. Só que vamos nos tornar? Não, nós já somos. Nós só vamos retornar. Mas isso é assunto que mostra. Fala, pode falar. Fala que nós temos alguns minutos aí. Mas isso é física quântica. Tu vê como a física quântica aliada à espiritual. Olha o leque de discussões que há. Isso aqui é um alto nível de estudo, cara. Isso aqui pouquíssimas pessoas estudam dessa forma. Vão a fundo, procuram saber, procuram botar os pingos nos i. Todo mundo fala em prana, kundalini, mas ninguém sabe explicar de onde é que veio, para onde é que vai, o que é. Ninguém sabe explicar. Ninguém tem a coragem, pelo menos, de chegar e falar. Poucos esotéricos, espiritualistas têm essas condições. E a gente está aqui para isso. E tem muito mais, hein? Hoje é a primeira aula de física quântica. Tem muito mais. Fala, galera. Não, estamos dizendo então que a outra vez que tinha falado da macromônada, né? Como se processam então essas individualidades dependendo da macromônada? Vamos supor, uma dessas individualidades não conseguiu fazer a evolução que deveria ter fazer. Então, as outras mais bem conseguiram, então, fazem um retorno. Como fica aquele ali? Porque ela, como um todo, ela precisaria de todas retornar. Ela não consegue retornar, não consegue, vamos dizer assim, elevar, se não tiver todas essas individualidades retornadas. Se todas elas não retornam, ela não consegue. Exatamente. Então é isso? Claro. Por isso, se uma ficar, ele fica. Não se completa. Não se completa. Isso nos dá um entendimento. Agora nós estamos viajando um pouquinho, né? Isso nos dá um entendimento melhor sobre a questão da intervenção. Por que os anjos, os arcanjos, os serafins, os espíritos perfeitos que chegaram num alto nível evolutivo precisam tanto de nós, precisam tanto fazer, precisam tanto realizar do que nós evoluamos que nem eles. Por que eles precisam de nós?
para eles se completarem. Mas aí é meio maluco isso aí. E eu já vi esses dias no professor Laércio, que é uma das minhas referências. O professor Laércio também, esses dias ele passou a ser bom, ele acredita. É uma coisa que o esoterismo, na verdade o budismo já ensinou isso. Quando o Buda disse assim, ó, tu pode reencarnar como uma planta, tu pode reencarnar como um animal. Talvez o sentido dele seja literário. Não seja sentido. Porque, claro, aí vem Kardec e diz que não, semente é psicose, você não pode. Como é que uma pessoa que já está num reino nominal, mas de repente Buda não quis falar isso aí, quis falar em essência. Vocês estão entendendo? Fala de novo aí. Quando o Buda disse assim, ó, vocês, por exemplo, um dia podem reencarnar como animal. Bah! Um estouro. Kardec, isso chama-se metempsicose, está lá no livro dos Espíritos. Mas Buda não quis dizer no sentido literal, que é a questão de reencarnar realmente no corpo. Ele quis dizer que a essência daquele animal é tão importante quanto a tua própria essência. Então não adianta tu ir lá judiar do animal, porque um dia tu vai precisar dele para te completar. Isso chama-se interdependência. Oi? Bom, então. Só pra mim esclarecer essa parte quando tu fala que o espírito está lá no reino Original. e ele está irradiando entre aspas, não sei se esse é o termo. Mas ele não é Deus, ele não faz parte do consciência. Não existe aquela coisa de todos nós vamos voltar para um. Ele faz parte. Ele faz parte. Uma consciência comum. Vamos voltar, mas com individualidade. Cada um vai ter a sua individualidade, vai ter a sua consciência. É que nem assim, tu pegar 1000 encarnações tu agora, e te lembrar de todas as 1000 encarnações, eu te pergunto qual é o teu nome, quem é tu? Tu é quem tu tivesse. Porque nós vamos ser todos, na verdade, vamos ser todos iguais. Porque nós vamos formar a unidade. O que Buda dizia? Só que eu vou ter um histórico. O que Buda dizia? E alguma coisa? O que Buda dizia? Os antigos mestres diziam sobre a teoria da unificação. Vós sois deuses, nós somos um. Ou na luz nós somos um. Temos tudo a mesma fonte. A mesma coisa, se eu pegar as 1000 reencarnações que eu passei nesse planeta, eu tenho que pegar todas as que eu passei em outro planeta. E eu pergunto para vocês, ou eu pergunto para mim mesmo, quem eu sou? Não sei. Aí tu vai dizer quem é Deus? Por isso que uma das respostas mais inteligentes que eu já ouvi na vida foi de Lao Tzu. Quando perguntaram para ele, mestre, quem é Deus? Não sei. Deus, cara? Se eu não sei nem quem eu sou. Eu vivi 1000 encarnações no planeta Terra. E os outros planetas que eu vi? O que é um nome, cara? Nome é um rótulo. Será que não seria mais fácil dizer assim, ó? Vós sois Deus? Vós sois Deus? Vós sois Deus? Será que esse não seria o nome mais apropriado para cada um? O nome único? Será que Jesus não quis dizer isso também? Não fato, rótulo. Cristo, Davi, José, Maria, fulana. O nome é uma versão radiada, nome é um rótulo. Vós sois Deus. Deuses. Mas não o Deus, não o Pai Criador, claro. Mas em essência, sim. E quando é que nós começamos a existir? Porque a essência, ela não é existência. Ela não existe. Vejam bem que vocês já vão entender. Ela passou a ser existência depois de uma segunda força. De algo que complementou a essência. Eu já falei aqui. A essência precisa ter consciência de si mesma para poder existir. E como é que ela passa a ter a consciência de si mesma para poder existir? A partir da mente. Tá? Então, sem a mente para raciocinar, o que significa? Eu não gosto muito quando a pessoa diz espírito e consciência é a mesma coisa. Eu não gosto muito. O que significa a palavra consciência? É ciência de... E um espírito em essência, nem todo espírito em essência, ele tem consciência de si mesmo. Como
como uma parte evolutiva, que Kardec disse muito bem que todo mundo nasce simples e ignorante, mas nem todo mundo. Então aquele ser nasceu em essência ignorante. Ele precisou da mente, de uma energia mental, para poder passar a existir, como entender a si mesmo, ou seja, passar a ter consciência. Mas aí dizer que todo mundo, e é isso que eu não concordo. Mas daí quando a gente entrar em Urântia, vocês vão Ter ver. mente não significa ter cérebro. Não, não. Tem cérebro, mas nem sabe Não, que existe espírito. Não, não. Não, agora vai ver. Nem Ah, sabe o que é cérebro uma é espírito uma ainda. cérebro é uma ferramenta. A mente é a ideia. Não, eu quero dizer o seguinte. Não, Mas que tipo de mente? Deixa eu inverter minha palavra. Vai. Eu quis falar uma... Né? É que assim, ó, nem todo mundo que passa por reino nominal, ele se dá conta que ele é um espírito. Ele tá na tua Primeiro, e achar que muito mais próximo dos animais, que só nasce e se reproduz e morre, do que o Claro. sentido também. Não, perfeito, nós entendemos tudo. Por isso que Na verdade, 10% da humanidade, eu acho que vai... aí tu vai dizer assim, mas aí tu poderia dizer que grau de consciência aquele cara tem. Claro. Aí tem grau de consciência 1%. Porque é um cara extremamente materialista. Ele acha que ele é esse corpo, ele acha que ele é esse nome, e ele tem extremamente medo da morte. O que é a morte? Estão entendendo? Olha, isso aqui é um estudo até que liberta, é uma coisa que o cara... Pô, tá pouquinho. A gente tem que começar a estudar. Ah, pessoal, então vamos só encerrar que já passou alguns minutinhos. Então eu botei aqui um desenho de um reino nominal. Basicamente, as 3 funções energéticas do Axé Cósmico. Porra, Kundalini e o reino animal, mesma coisa. O reino vegetal e o reino mineral. Porra e Kundalini. Segundo a teosofia, também tem prana, mas muito pouquinho. Muito pouquinho. Para que essa pedra bruta vire num cristal, que o cristal já ganha estrutura de forma, e dessa estrutura de forma ele parta o reino vegetal. Tem muito pouquinho. Eu não quis colocar aqui porque realmente assim é muito mais parte para cá. Mas basicamente para o nosso estudo, não tem. É forrar, que é a energia que se converte. Porque isso aqui tem eletricidade, tem magnetismo. Olha o que é a magnetita, né? Aquela pedra que produz o ímã. É magnetita, não sei se vocês sabem. Então tem magnetismo. E de onde é que vem a energia que se converte em magnetismo? Porra. E ela não tem elementos químicos? A pedra é só oxigênio? Puta, tem um monte de elemento químico. Se tem elemento químico, se tem substância química, é porque tem Kundalini que já é a energia pegou. Provavelmente deve existir, então, seres, espíritos, espiritualidade que devem manipular esse planeta. Claro, Seres, funcionários. claro, não, até mais. Isso que o Bossolés fala e eu concordo inteiramente, é muito superior. Porque ascensionado é aquele que ascensionou. Mas só que o planeta Terra, ele já era comandado, chamado Comando do Projeto Terra, por seres de alta inteligência que não vieram para ascensionar, já vieram pronto para cá. Se tu pegar, por exemplo, São Germain ascensionou no planeta Terra, mas ele coordena o planeta Terra, ele pode governar o planeta, mas tem aquele o comando maior do planeta Terra, o comando maior do Projeto Terra. Aí são seres de inteligência muito acima de Jesus. Aí entra o Cristo planetário. Jesus era o Cristo, no caso, Jesus era um dos Cristos planetários, não o Cristo. O grande governador kármico planetário era Jesus, que está passando agora para São Germain. Mas tem um comando maior. E aí é o comando do projeto Terra. E a Terra é um projeto, né? Todos os mundos do universo são projetos. Projetos kármicos, projetos evolutivos. Tá? Então, o átomo gera corpos. Cada corpo tem 7 estados físicos da matéria, que é o átomo, sólido, líquido, gasoso e os éteres. Tá? E cada corpo também está em 7 dimensões e 7 subdimensões espirituais. Então, cada dimensão astral, mental, cada uma tem um átomo. Se tem átomo, tem corpo. Porque uma coisa que uma vez eu vi, gente, me desculpa, eu vi numa casa espiritualista, perguntaram para uma palestrante espiritualista
Mas e o mundo de lá? Quando a gente morre, o que eu vou ter? Não, lá não tem matéria. Lá não tem corpo. Lá é o reino do espírito. Gente, plano astral, plano mental, tudo tem átomo. Só que é um átomo numa outra frequência. Numa outra vibração. E essa vibração que caracteriza a solidez. Isso nós vamos falar mais tarde. Por isso que a gente não encosta no espírito. Que o espírito também vibra, só que ele vibra de uma outra forma. De uma forma que não o caracteriza como solidez, não dá característica de identidade. Por isso que o espírito tu não toca. Mas fora o espírito, tudo tu toca. E tudo é átomo. Tá bom? Muito obrigado, Saravá. Muito axé a todos. Ficaram com gostinho. Puxa.